amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Eu quero crer, Diácono Albérico, Sim. que estamos colaborando para uma melhor compreensão da palavra de Deus. Em especial nesse mês de setembro. Este livro de Daniel é usado na liturgia da igreja, mas não nos domingos. Ele é usado no final do ano. Como se trata de um livro apocalíptico, a igreja usa nos finais, porque cada final remete ao grande final. Assim, em novembro, num ano é lido Daniel, no outro ano é lido o Apocalipse. Interessante. A liturgia deixa para o final. Ao final do ano litúrgico, então. Textos que falam do último final. Certo? Quando chega os textos sobre Cristo Rei, por exemplo, a liturgia quando sobre Cristo começa Rei, o mês de novembro, ou se lê, agora eu não tenho aqui o texto, ou se lê Daniel, ou se lê o livro do Apocalipse de São João. Ficamos sabendo então que é um ano. Um ano um ano outro. Certo. Aí dá para descobrir, pesquisar. Dá. O diretório traz. Bem, não sei se encerramos o capítulo 8º. Não encerramos não. Não. A parte mais importante ainda não. Quando a Palestina passou para os Seleucidas, com os Lágidas apenas alguns desentendimentos, mas sobreviveram, judeus e Lágidas. Agora, quando ela passou para os Seleucidas, em 198, na Batalha de Pânion, então começaram as dificuldades. Primeiro, um certo entendimento. Antíoco III deu privilégios aos judeus, mas um sucessor seu, Antíoco IV, que tinha sido na juventude refém em Roma, que tinha voltado para o Oriente e se apaixonado pelo helenismo. Refém em Roma, então já existia isso. Já, o Império Romano já. Certo. Ele, subindo ao trono, vencendo 3 rivais, 3 chifres, subindo ao trono, ele quis helenizar por força Jerusalém. Aqui é melhor ler o texto. Daniel está capítulo 8º ainda? 8º, E qual o versículo? Leia no versículo 23 em diante, do capítulo 8º. Tá, 23 em diante, não? Aqui já pulei para o 9º, peraí. Aqui. Comece aqui. Então, no fim. E no fim desses reinos, quando chegarem ao cúmulo os seus pecados, levantar-se-á um rei de olhar arrogante, capaz de penetrar os enigmas. É Antíoco IV. Seu poder crescerá em força, mas não por sua própria força. Ele tramará coisas inauditas e prosperará em suas empresas, arruinando poderosos e o próprio povo dos santos. Por sua habilidade e perfídia, terá êxito em suas mãos. Ele se exaltará em seu coração e, surpreendendo-os, destruirá a muitos. Opor-se-á mesmo ao príncipe dos príncipes. A Deus. Mas, sem que mão humana interfira, será esmagado. A visão das tardes e das manhãs, tal como foi dita, é verídica. Mas tu guarda silêncio sobre a visão, pois ela se refere a dias longínquos. Para aí? Pare. Está vendo? Esta é a figura de Antíoco IV. E, naturalmente, a grande perseguição dos anos 167 a 164, onde o judaísmo quase sossobrou. Por quê? Porque queria a força
helenizar Jerusalém contra a vontade de judeus ortodoxos, de judeus religiosos, que não aceitaram isto de jeito nenhum. E então, então veio a desgraça, né, sobre Israel, sobre Judá. O rei proibiu a circuncisão, aboliu a lei mosaica. Quem fosse encontrado com o livro de Moisés era trucidado. As mulheres que circuncidassem seus filhos eram também eliminadas, juntamente com eles, pendurados em seu pescoço. Foi a terrível perseguição desses anos aí. Agora, o primeiro livro dos Macabeus, capítulo 6, e acho que mais ainda o segundo dos Macabeus, capítulo 9, narram a morte desse rei aí. O primeiro dos Macabeus é mais, digamos, mais histórico. O segundo dos Macabeus é mais apologético e é mais legendário. De qualquer maneira, é histórico também. Veja lá. Cadê? Aqui o senhor tem aqui o primeiro dos Macabeus. Está aqui nos livros históricos. Tá. Segundo dos Macabeus, capítulo 9. Então vamos para frente. É o fim dessa grande fera. É o fim desse único chifre que atormentou tanto a vida dos judeus. Esse livro aí, dos Macabeus, é um deuterocanônico. Ele não é aceito. E não é aceito em primeira instância, não? Não, nem pelos hebreus, pelos judeus, nem pelos protestantes. Porque Lutero, de acordo com o espírito da época, que era o Renascimento e a volta à Antiguidade, buscou o cânon breve dos hebreus, Jerusalém. dos judeus. Leia, pode ler. O versículo 1, é isso? Aqui. Por essa mesma ocasião, sucedeu que Antíoco IV, é ele, o teve famoso. de voltar desordenadamente das regiões da Pérsia. De fato, havendo entrado na cidade chamada Persópolis, tentou despojar-lhe o templo e dominar a própria cidade. A multidão, por isso, irrompendo, recorreu às armas, e o resultado foi que Antíoco, acossado pelos habitantes do país, teve de empreender uma retirada vergonhosa. Estando ele perto de Ecbatana, chegou-lhe a notícia do que havia acontecido a Nicanor e aos homens de Timóteo. Fora de si pela cólera, pensou em fazer pesar sobre os judeus também a injúria dos que o haviam posto em fuga. Por esse motivo, ordenou ao cocheiro que completasse o percurso, prosseguindo sempre, sem parar, enquanto já o acompanhava a sentença do céu. De fato, assim havia ele falado na sua soberba: farei de Jerusalém um cemitério de judeus, apenas chegue lá. Foi quando o Senhor, que tudo vê, o Deus de Israel, feriu-o com uma doença incurável e invencível. Apenas terminara ele a sua frase, acometeu uma dor insuportável nas entranhas e tormentos atrozes no ventre. Câncer. Isso era plenamente justo em quem havia atormentado as entranhas dos outros com numerosas e rebuscadas torturas. Mesmo assim, não desistia em nada da sua arrogância, antes regurgitando de soberba e exalando contra os judeus o cair da carruagem que corria com intrépito e sofrendo queda tão violenta, desconjuntaram-se-lhe todos os membros do corpo. E ele, que pouco antes, na sua arrogância sobre-humana, achava poder das ordens às ondas do mar. Continue. Vamos fazer? Não, continue. Não? Temos também. As ondas do mar, e se imaginava pesando na balança os cumes da montanha, estendido por terra, via-se transportado numa padiola, dando assim a todos mostras evidentes do poder de Deus. Continua? Sim. Tanto mais que dos olhos desse ímpio começaram a pulular os vermes,
e estando ele ainda vivo, as carnes se lhe caíam aos pedaços entre espasmos lancinantes, enquanto o exército inteiro, por causa do odor fétido, mal suportava essa podridão. Assim, aquele que pouco antes parecia estar tocando nos astros do céu, ninguém agora aguentava carregá-lo por causa do peso insuportável desse odor fétido. Continue. Nessas circunstâncias, pois, todo quebrantado começou a moderar seu orgulho excessivo e a tomar consciência da realidade, enquanto sob o açoite divino era a cada momento atormentado pelas dores. E não podendo nem mesmo ele suportar o próprio fedor, assim falou: é justo submeter-se a Deus e não aspirar o simples mortal a igualar-se à divindade. Orava, pois, o celerado, aquele soberano que não mais devia ter compaixão dele, e assegurava que haveria de proclamar livre a cidade santa, para a qual se dirigia apressadamente, a fim de arrastá-la ao solo e transformá-la em cemitério, que haveria de igualar aos atenienses todos os judeus, os quais ele antes reputava indignos até da sepultura e merecedores, ao contrário, de serem expostos às aves de rapina e atirados com seus filhinhos às feras, que adornaria com as mais belas oferendas o sagrado santuário que ele havia outrora despojado, e restituiria em número ainda maior todos os vasos sagrados, e com as próprias rendas proveria as despesas necessárias para os sacrifícios. E além de tudo isso, que se tornaria judeu e, percorrendo todos os lugares habitados, anunciaria o poder de Deus. Vamos fazer o intervalo, porque está no nosso horário, e voltamos a fazer um comentário a isso. Bem, o senhor quer terminar a leitura da morte do antideus, Antíoco IV. Continuemos então. Como de modo algum cessassem as suas dores, pois o alcançara o justo juízo de Deus, e perdendo assim toda a esperança no próprio restabelecimento, escreveu aos judeus a carta seguinte, em tom de súplica, assim redigida: aos honrados cidadãos judeus, Antíoco, rei e estratego, muitas saudações e votos de saúde e bem-estar. Se passais bem, vós e vossos filhos, e se vossos negócios correm de acordo com a expectativa, rendemos copiosas ações de graças. Quanto a mim, estou sem forças, estendido sobre um leito, mas guardo afetuosa lembrança de vós. Voltando das regiões da Pérsia, ao ser acometido por incômoda enfermidade, julguei necessário preocupar-me com a comum segurança de todos. Não que eu desespere do meu estado, pois tenho, ao contrário, muitas esperanças de escapar desta enfermidade. Considerando, porém, que meu pai, todas as vezes que empunhou armas nas regiões do Planalto, designava seu futuro sucessor, a fim de que, no caso de acontecer algo inesperado ou de se espalhar uma notícia infausta, não se agitassem os habitantes do país, visto saberem a quem fora deixada a administração dos negócios. E refletindo, além disso, que os soberanos próximos de nós e vizinhos ao nosso reino estão atentos aos momentos e aguardam as eventualidades, designei como rei meu filho Antíoco. Agora os últimos versículos aqui embaixo. Assim, este assassino e blasfemo, no meio dos piores sofrimentos, do mesmo modo como havia tratado os outros, terminou a vida em terra estranha, nas montanhas, no mais lastimável dos destinos. Filipe, seu companheiro de infância, trasladou-lhe o corpo, mas, temendo o filho de Antíoco, retirou-se para o Egito, para junto de Ptolomeu Filemeton. Aí está. O fim do antideus. É interessante que os Atos dos Apóstolos narram mais ou menos nessa tonalidade o fim
de Herodes Agripa I. Lembrei muito. Também corroído de vermes, se foi. Só que foi fulminante, sabe, no caso dele. É um estilo, bem, é um estilo bastante vivo. Nem tudo aqui é histórico. Porém, a história é a que Antíoco IV teve um fim trágico. Sem se aperceber ou sem poder imaginar que esse seria o final da sua existência. Fez muito mal aos judeus. E os judeus depois se restabeleceram, os macabeus se organizaram e restauraram a independência da Judéia, de Yehud. E reestruturaram, reedificaram, melhor, reestruturaram o templo que havia sido profanado, estabelecendo a festa da dedicação do templo. Tá aí. Aí está o final, repito, do antideus, Antíoco IV, de quem fala o livro de Daniel. Que a gente encontra então aqui o fato histórico no livro de Macabeus, o fato histórico. O fato histórico se encontra no livro dos Macabeus, certo, tanto no primeiro quanto no segundo. De maneira apocalíptica, mas sem narrar o fim, nós temos o livro de Daniel. Certo? E assim eu vou me despedindo, nós vamos nos despedindo do livro de Daniel. Eu acho que a mensagem ficou, eu acho que a mensagem foi clara, e este livro pode e deve, não é o livro principal da Bíblia, mas pode e deve ser lido, sobretudo em momentos de grande sofrimento e confusão. Afinal, Deus ainda manda na história? Deus ainda tem a ver com a história? Ou a história fugiu-lhe das mãos? Aqui está quem se opõe a Deus. O fim lastimável de quem se opõe a Deus. Nós vimos 8 capítulos. São 14 ao todo? São. Os últimos 2, o 13 e o 14, são deuterocanônicos. Certo. A história de Susana e Daniel com o dragão. Mas são deuterocanônicos. São escritos em grego, não fazem parte da Bíblia hebraica. Entendo. Só fazem parte das Bíblias católicas. Tá certo? O 13 e o 14. O 13 e o 14. O 9, 10, 11 e 12 são os acontecimentos da época em que o autor está escrevendo. Por isso ele é muito prolixo e muito confuso. E é por isso que eu estou pulando aqui. Porque ele está se referindo de maneira apocalíptica a acontecimentos do seu tempo. Já havia acontecido quando ele escreveu? O que já havia acontecido, ele sabia e podia escrever com mais calma e mais clareza. O que estava acontecendo e como iria terminar, ele não sabia ainda. E daí a prolixidade e a insegurança com que mostra estar escrevendo. E são diversos autores atribuídos a Daniel, mas são diversos autores? Eu já disse aqui que o livro tem 3 línguas, é o único livro trilíngue na Bíblia. Certo. E certamente quem escreveu uma língua não deve ter escrito outra língua. Não é? Deve ter sido juntados pedaços. Tradições, né? Tendo como protagonista um jovem fictício, não real, não histórico, chamado Daniel. Esse estilo de escrever, esse gênero literário é muito atraente, não? Atrai muito mesmo e é de uma sabedoria. Agora, quem lê ele de maneira não preventiva ou não capacitada, pode ter uma ideia totalmente antagônica ao que o texto quer dizer.
não é? Por isso é importante a exegese, desde que ela seja uma real explicação, para que o leitor entenda que ele não está lendo um texto escrito ontem, ele não está lendo o Estado de São Paulo, por exemplo, o jornal, ele está lendo um livro escrito numa outra época, mais de 2000 anos atrás, e numa linguagem apocalíptica que não é mais a nossa. O Apocalipse, a linguagem e o fenômeno começou no século II a.C. e foi terminar no século IV, V da nossa era. Diversos apocalipses foram escritos, diversos, muitos livros apocalípticos, tanto dos judeus quanto de mãos cristãs. De mãos cristãs. Porém, no cânon das Escrituras entraram só para o Antigo Testamento o livro de Daniel e para o Novo Testamento o Apocalipse de João. Certo? Certo. Bem, e agora, como eu havia prometido, como haviam pedido, não é? Nós vamos passar para o Apocalipse de João. Mas eu não sei quantos minutos nos faltam ainda. Temos ainda tempo? Temos 3 minutinhos. 3 minutos. Dá para fazer? Dá para a gente preparar o telespectador, né? Aquela expectativa. Talvez o senhor traça aí uma visão. Onde foi escrito, em que situação ele foi escrito. Como todo o Apocalipse, ele foi escrito em época turbulenta. Em época bem turbulenta. Agora nós temos que dar um salto na história de uns 200 ou mais anos. Nós temos que passar para o Império Romano e para as perseguições do Império Romano. Bem, em primeiro lugar, os nomes dos imperadores de Roma. Roma, no século I da nossa era, estava mudando de regime. Estava passando de um regime republicano para um regime imperialista ou imperial. Nós temos o primeiro imperador, Otaviano, que assumiu o nome de Augusto. Ele foi sucedido pelo enteado Tibério. Depois de Tibério, nós tivemos ainda na sucessão Cláudio, Calígula e Nero. Com Nero, nós tivemos a primeira grande perseguição de cristãos. Mas só em Roma, só na cidade de Roma. Porque Nero incendiou uma boa parte de Roma, uns quarteirões, uns bairros mal cheirosos, pobres, para fazer uma Roma digna de si, uma espécie de Brasília da antiguidade. E com isso ele derramou muito sangue e matou muita gente. Quando as acusações começaram a chegar a ele desesperadamente buscou nos cristãos, contra os quais não tinha nada, bodes expiatórios. Agora entendi. Mas vamos fazer o nosso fim. Está encerrado. Voltamos a semana que vem. Espero que você, telespectador, já com essa introdução, seja motivado a buscar e a ler mais o livro de Apocalipse. Até o próximo sábado, com a bênção e a graça de Deus.